Algumas versões diz, sou eu que conheço os pensamentos. Vou repetir na versão que eu estou lendo, versículo 29 e 11, que diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome a frente, tome a direção, que o Senhor venha nos ensinar nesta noite a tua palavra, essa palavra que é fiel e verdadeira, essa palavra que edifica, que consola, que exorta, que santifica, que levanta, essa palavra que trabalha, ó Deus, nos corações. Que cada um, ó Deus, que for ouvir a tua palavra, possa abrir ouvidos espirituais para entenderem o seu propósito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Nós estamos falando nesses dias sobre uma série de mensagens em que Deus impulsionou o nosso coração. E eu vou dizer para você que coisas tremendas, sobrenaturais já estão acontecendo na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer coisas sobrenaturais já estão acontecendo. Aleluia. Não é que vai acontecer, não, já estão acontecendo. Nós precisamos, nesse período de subir de nível, trocar algumas palavras. E nós precisamos trazer a existência através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós precisamos trazer essa palavra ao nosso coração. Através da fé, as coisas de Deus, o nível de Deus já está acontecendo na nossa vida. Deus vai subir o nosso nível nesses dias. Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida durante esses dias. A palavra que Deus colocou no nosso coração é os planos para subirmos de nível. E nós vimos aqui, através do versículo de Jeremias, capítulo 29, que Deus tem planos. E todas as vezes que a gente fala em planos, a gente vai olhar para os heróis, os personagens bíblicos. E cada personagem bíblico, Deus deu um plano diferente para que eles atuassem. Exemplo, Moisés, ele recebeu um projeto, ele criou esse projeto para a construção da arca. Moisés, ele preparou aquele projeto para liberar o povo e depois para conduzir o povo pelo deserto. Josué, ele recebeu um projeto para que ele pudesse conquistar a terra. Nós vamos ver os juízes recebendo projetos para que pudesse livrar o povo. E nós usamos aqui heróis, nesses personagens bíblicos, o grande construtor, o grande líder, o grande homem de Deus chamado Neemias. E eu quero trabalhar com você nesses dias, nessa série de mensagens, em cima dos princípios usados por Neemias para que ele pudesse liderar aquele povo, para que aquele povo pudesse subir de nível. E quando nós falamos de planos de Neemias, nós vamos compreender que Neemias, ele recebeu uma notícia lá no capítulo de número 1 do seu livro, no ano de Quisleu. E 4 meses depois, no ano de Nissan, Neemias, então, ele vai entregar o seu projeto nas mãos do rei Artaxerxes. 4 meses entre o dia que ele recebeu e o dia que ele apresentou o seu projeto. A pergunta é, o que Neemias ele fez durante esses 4 meses em que ele teve que esperar para apresentar diante do rei? Porque se ele recebeu no ano de Quisleu, no mês de Quisleu, ele só entregou no ano de Nissan, no mês de Nissan, 4 meses depois. O que ele fez nesse período?
Nós sabemos que uma das coisas que Neemias fez foi orar. A oração é o princípio para a elaboração de grandes projetos de Deus. O crente que ora é um crente que vai receber de Deus direcionamento. Diga para o seu irmão, quer receber direcionamento? Ore ao Senhor. E a segunda coisa que ele vai fazer é planejamento. Nós precisamos olhar para Neemias e ver esses dois princípios. Neemias, ele demorou 4 meses, porque ele estava orando e elaborando projetos, elaborando um plano, para que ele pudesse então apresentar ao rei Artaxerxes. Esse princípio de elaboração de plano é um princípio divino. Deus, ele é um Deus que projeta, um Deus que planeja. Deus, ele é meticuloso em detalhes. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite foi planejado por Deus lá no início. Deus, ele tem a chave, o controle do universo. E Deus, ele é um Deus que projeta sonhos, ele é um Deus que projeta um futuro melhor. Jeremias diz: sou eu é que sei os planos que tenho ao quê? Ao vosso respeito. Plano de bem e não de mal, para lhes fazer prosperar, para lhes abençoar. Então Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de projeto. Então, quando eu entendo que planejamento é algo que é um princípio divino, eu não posso viver a minha vida sem planejamento. Neemias, ele me ensina esse princípio. Eu preciso orar e planejar. Eu preciso clamar ao Senhor pedindo um direcionamento nessa área. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, só para a gente ler um texto aqui. Abra aí, Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e versículo de número 10. Diz assim, Isaías 46, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, querido, Deus é um Deus que ele faz planos. Ele está dizendo, sou eu que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Quando eu entendo esse princípio, eu vou querer andar sobre a direção dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Ele diz que ele faz o fim desde o começo. Deus é diferente de mim. Eu primeiro inicio um projeto na esperança de que vou terminar. Mas Deus diz que com ele é diferente. Ele primeiro termina e depois que ele termina, ele diz, agora eu vou começar. Você consegue compreender esse Deus? É um Deus que tem um controle de todas as coisas. Hoje nós estamos aqui e nós estamos vendo somente o tempo presente. Mas Deus está declarando, eu sei o pensamento que tenho lá na frente ao vosso respeito. E o pensamento de Deus ao seu respeito, porque ele fez o fim e depois ele fez o começo, ele diz, é plano de vos fazer prosperar. É plano de vos fazer ser abençoado. É plano que vocês vão alcançar através dos meus propósitos, seus objetivos. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? A segunda coisa que nós vamos observar em Deus é que Deus é um Deus que gosta de organização. Deus, ele não faz nada que não seja de forma organizada. E nós precisamos compreender que quando vamos aplicar um plano, um projeto, quando nós vamos elaborar algo para subir de nível, para mudar a nossa vida, para entendermos que não é receba, não. Vamos trabalhar junto para construirmos os projetos e os propósitos de Deus. Então Deus trabalha de forma organizada, de forma ordeira. Veja só, nesse versículo que diz aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Veja bem por onde anda e que os seus passos sejam seguros. Deus está falando, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você precisa andar de uma forma
organizada. Você precisa saber por onde você anda e você precisa compreender que os seus passos, o seu caminhar, eles venham ser passos firmes. Não adianta nós queremos andar num charco de lodo, nós vamos ficar atolados. Nós vamos ficar no atoleiro, no lamaçal do pecado. Por isso ele diz, você tem que andar de forma organizada e de forma firme. O segundo versículo é Provérbios 16:9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que é organizado, que determina os seus passos. Quando nós entendemos que precisamos subir de nível, o nosso coração ele vai projetar, mas nós vamos dizer, não, Deus ele tem uma organização melhor para que eu possa ser direcionado. Então nós precisamos entregar os nossos passos nas mãos do Senhor. Diga para o seu irmão, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E a terceira coisa nessa organização de Deus está em Coríntios, 1 Coríntios 14:40, eu marquei aqui. Mas tudo deve ser feito com ordem e com decência. Veja como o nosso Deus ele gosta de uma organização. Servir a Deus é você entrar no mundo de Deus, é você estar no reino de Deus. E o reino de Deus ele é desta maneira que eu estou dizendo, organizado. Deus ele faz plano e Deus trabalha de forma organizada. Aqui nós somos parte de um corpo. Paulo ele frisa muito bem isso de forma categórica quando ele diz que cada membro tem uma função específica. E cada um tem um propósito específico a cumprir. E que se todos nós de forma organizada cumprimos os nossos propósitos, todos nós alcançaremos o sucesso para a glória de Deus. Levanta sua mão para o alto e diz, se eu andar nos propósitos de Deus, eu vou alcançar os meus objetivos. Diga, eu vou subir de nível. Aleluia. E a terceira coisa que nós vamos ver em Deus é que Deus ele trabalha em uma administração. Deus não trabalha de uma forma qualquer. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 15. Eu estou na introdução para que você possa compreender o que é o líder trabalhar em cima de um planejamento para subir de nível. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Veja bem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja como Deus ele quer que você trabalhe de uma forma, né, como um mordomo da casa de Deus, para que você faça tudo com sabedoria, com sensatez, com cuidado, com respeito, com ordem, para que você possa compreender que os meus projetos, eles não são projetos qualquer. Entenda isso, os nossos projetos são projetos grandiosos. Deus não planejou aqui para ninguém ficar como cauda. Deus não planejou aqui para ninguém ficar para trás. Deus não planejou aqui para ninguém ser o último. Eu digo no sentido de escassez, de miséria e de pobreza. Mas a Bíblia diz que Deus nos colocou por cabeça. Aleluia. Deus nos colocou como luz desse mundo, como sal dessa terra, como alguém diferenciado na nossa geração. E nós precisamos compreender, Senhor, então como eu faço para extrair do céu essa graça divina sobre a minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre esse ponto que nós vamos trabalhar nessa noite, para que você possa compreender. Neemias, ele recebeu a notícia no mês de Quisleu, e ele entregou o plano no mês de Nissan. Ou seja, 4 meses depois, ele entrega o plano ao rei. Mas nesse período, Neemias estava orando, Neemias estava trabalhando, Neemias estava buscando da parte de Deus conhecimento, Neemias estava se preparando
para que quando ele chegasse diante do rei, e o rei perguntasse assim: o que você quer? O grande problema é que muitas vezes, quando a porta se abre, quando a oportunidade chega, nós agimos de forma displicente e não apresentamos um projeto concreto. A igreja, ela não pode andar sem um plano, sem um projeto, sem uma direção. No início do ano nós fizemos aqui uma reunião com as lideranças e cada líder, ele planejou juntamente com o pastor da igreja um desenvolvimento de trabalho que vai até o mês de dezembro. Tem retiro, tem encontro, tem culto de criança, tem culto de jovem, tem culto de mulheres, tem café de mulheres, tem culto dos homens, tem sala de oração. Então, nós temos projetos que eles estão sendo desenvolvidos para quê? Para que quando o rei pergunte o que você quer, você possa ter um projeto para apresentar para ele. Então nós sabemos que oração, diga oração, é o primeiro ponto. Nós precisamos ser aguerridos na oração. Neemias, quando ele recebe a notícia, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai pedir: Senhor, me dá uma visão. Me dá uma visão para que eu possa visualizar o que o Senhor deseja que eu faça. Entenda isso. A primeira aplicação que nós precisamos pedir a Deus é uma visão. Senhor, me dá uma visão. Me mostra uma visão. Me dá. E esse direcionamento só vem através da oração. Deus vai dar a visão, Deus vai dar a diretriz, Deus vai dar a linha a ser seguida. E nós, através dessa linha, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Por isso que Paulo diz assim: prossiga para o alvo, aonde você consegue enxergar, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é o alvo e a visão é o céu. Então daqui, da onde eu estou, que é o projeto, até o céu, eu vou aguentar firme na minha caminhada. E o Senhor vai começar a ampliar a nossa visão. O Senhor vai começar a nos dar um direcionamento e a nossa visão vai sendo ampliada. E quanto mais a visão vai sendo ampliada, mais perto do alvo nós vamos chegando. Você pode dizer amém? O Senhor vai ampliar a visão de pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas que não conseguem enxergar a dimensão do que Deus tem preparado. E vivem somente o hoje e não projetam para o futuro. Vive o hoje, mas não projeta o amanhã. E através da oração, Deus vai falar para você nessa noite, que através da oração as portas vão começar a ser abertas. E você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo. Através da oração você vai ver que o seu filho, que não está enxergando a vida espiritual que você está levando, os olhos dele, as escamas dos olhos deles também vão começar a cair. E eles também vão começar a ver a glória de Deus sendo manifesta na vida deles. Através da visão que Deus vai te dar, você vai ver que as pessoas que estão ao redor de você, elas vão começar a te seguir, porque a sua visão não é igual à visão do mundo, a sua visão é igual à visão que Deus estabeleceu. A primeira coisa é a visão, a oração, porque a oração traz a visão. E o planejamento, ele faz a conclusão da visão. E nós precisamos começar então a planejar. Senhor, abre a minha visão, para que eu comece a olhar a minha casa e não ver mais do jeito que a minha casa se encontra. Eu quero ter o meu canto de oração, eu quero ter um momento de busca, eu quero ter um momento de louvor, eu quero que a minha casa seja a extensão da sua igreja. Eu quero que a minha casa seja a extensão do céu. Eu quero a tua presença dentro do meu lar. Isso é visão. Neemias estava fazendo isso. Eu quero chegar em Jerusalém, mas eu não quero projetar quando eu chegar, quando o rei me perguntar, eu já quero apresentar para ele um projeto pronto. Eu sei de todas as coisas. Eu sei onde vai ficar o muro, eu sei onde vai ficar cada pessoa, eu sei onde cada um vai trabalhar, eu sei cada coisa que precisa ser desenvolvida, e aí o inimigo, ele não vai te pegar de surpresa. Se você fechar as brechas através da oração, o inimigo vai começar a trabalhar na sua casa e na sua vida. A segunda coisa que nós vamos ver sobre Neemias é que quando a pessoa quer subir de nível, ele não perde oportunidade.
A oportunidade, querido, é uma coisa que acontece esporadicamente. Não é todo dia que nós temos oportunidade. Elas surgem, mas elas também vão embora. Quando nós estamos orando e planejando, nós estamos pedindo a Deus: Senhor, abra uma oportunidade. Abra uma janela de oportunidade. Para que quando a janela for aberta, eu poder apresentar os meus projetos. Entenda isso. Neemias, ele estava orando a Deus, preparando o plano, pedindo a Deus oportunidade. Porque se nós pedirmos o preparo através da oração, fizermos um plano espiritual: Senhor, eu quero ganhar alma para o seu reino, eu quero que a minha família se converta, mas se nós não tivermos de Deus uma oportunidade para propagar o que nós planejamos é frustrado, não vai ter resultado nenhum. E Neemias estava fazendo exatamente isso. Ele estava orando a Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma oportunidade para quando eu chegar diante do rei, eu possa apresentar a ele o meu projeto. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que a oportunidade surja, mas nós não nos preparamos para ela. E aí surge a vaga de emprego e a gente diz: poxa, eu não estou com a minha carteira pronta. Surge o carro, poxa, mas eu não tenho a minha habilitação. Surge a chave da casa, mas o nome está sujo e não tem crédito para comprar. Entenda isso, nós vamos pedir a Deus uma oportunidade, mas nós vamos precisar acertar aquilo que está errado, para que quando a oportunidade chegar, a gente possa apresentar para Deus o melhor que nós temos. Então, querido, existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa pôr em prática. Organizar a nossa casa, organizar a nossa família. Uma das formas que nós temos que organizar a nossa família é exercermos os nossos papéis dentro do nosso lar. E os nossos papéis são: nós somos, dentro da nossa casa, autoridades espirituais. Os homens são sacerdotes, as mulheres são sacerdotisas do lar. E se nós exercemos uma autoridade espiritual dentro do lar, o nosso lar vai ser um lar coeso, um lar organizado. A grande verdade é que existem muitas casas, muitas famílias, em que não tem uma autoridade espiritual. E aí a família vai despencar, vai cair, porque não existe ali uma organização de uma autoridade se levantar. E quando a oportunidade surge, o filho está despreparado porque está afastado do caminho, a filha não estudou, porque o pai, que é o sacerdote do lar, ele não é o exemplo para a sua família. Então a primeira coisa que nós temos que organizar dentro do nosso lar é o princípio da autoridade espiritual. Pai, você erga a mão sobre a vida dos seus filhos e profetiza sobre eles. Profetiza mudança de vida, profetiza a unção do Espírito Santo, profetiza o trabalho do Espírito Santo no coração. Você sabe qual é o nosso problema como pai? É que nós achamos que o amor é um sentimento que é de aprovação em tudo. E a gente acha que o amor, ele é contrário a uma negativa. Não, porque eu amo, eu faço tudo o que ele quer. Porque eu amo, eu dou tudo o que ele precisa. Porque eu amo, eu não digo não. Porque eu amo, eu aceito tudo. Quando na verdade é o contrário. O amor é um sentimento que diz respeito a zelo. E por amor a nós, Deus, ele colocou a sua palavra. E a palavra de Deus, ela traz confronto entre o que eu quero fazer e o que Deus quer que eu faça, porque Ele me ama. Então, quando eu entendo esse princípio divino, eu aplico também na minha família. Nem tudo que eu digo não para o meu filho é ausência de amor, não. Mas é porque eu amo, é que eu digo que não vai fazer, que não pode fazer, porque isso desagrada o coração de Deus. A segunda coisa que nós vamos ver, além de nós entendermos essa questão, é que quando nós administramos, nos preparamos e apresentamos o projeto diante de uma oportunidade,
é que todo o projeto que nós vamos apresentar, todos os planos que nós vamos apresentar ao Senhor, ele precisa estar enquadrado, alinhado ao querer de Deus. E quando nós falamos em alinhar ao querer de Deus, eu preciso entender que os projetos de Deus, eles são maiores que o meu. Então eu preciso alinhar os meus planos à palavra de Deus. Até a minha oração, ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Porque se eu quiser alinhar os planos de Deus ao meu querer, eu preciso me submeter à palavra. E aí está falando que a nossa autoridade espiritual dentro do lar tem que ser a mesma autoridade de Deus sobre a nossa vida. O grande problema é que muitas vezes nós queremos ensinar aquilo que nós não praticamos ou obedecemos. Então, se eu exerço autoridade, eu também preciso ser submisso à autoridade. Você entende isso nessa noite? Então, se eu quero subir de nível, eu preciso entender isso. Eu preciso pedir a Deus as oportunidades. Senhor, me dá as oportunidades, porque eu já estou exercendo autoridade dentro do meu lar e eu estou submisso também à sua autoridade. A segunda coisa é a organização do tempo. Eu preciso ter um tempo para Deus. E muitas vezes a gente tem tempo para todas as coisas. Eu tenho um tempo para ir no shopping, eu tenho um tempo para ir no mercado, eu tenho um tempo para ir na vizinha, eu tenho um tempo para o trabalho, mas eu não consigo durante o meu dia ter um tempo para Deus. Eu não estou falando somente de estar no culto, de estar na igreja, não. Eu estou falando de um tempo seu com Deus, uma devocional com Deus. Todo dia às 6 horas da manhã eu escrevo lá uma devocional. Durante a minha oração eu escrevo uma palavra. E eu coloco ali uma devocional, uma palavra que eu li, que eu meditei, para que os ministros da casa do Senhor, eles recebam também, logo na primeira hora do dia, aqueles que leem, uma palavra que vem da parte de Deus para o coração deles. Nós precisamos, e como isso é maravilhoso para a minha vida, porque quando eu escrevo para eles, eu alimento a mim mesmo. Tire um tempo do seu dia e reserve para Deus. Você pode dizer amém por isso? Você quer subir de nível de verdade? Então comece a entregar um tempo do seu dia para Deus. Você quer subir de nível de verdade? Peça a Deus para que Ele comece a abrir janelas de oportunidade para você. Você exerce autoridade, você está sujeito à autoridade. Queridos, quando nós pedimos a Deus oportunidade, as oportunidades começam a surgir. Imagina, você começa a orar pela manhã e o céu está fechado. Não tem resposta, não tem emprego, não tem o recurso, não vê o milagre. Aí você começa, Pai, me dá oportunidade, me ajuda, me abençoa. Pai, abre uma janela para mim de oportunidade. Ô Senhor, eu estou clamando a Ti. Eu estou aqui trabalhando, Senhor, buscando aqui no meu tempo, um tempo específico para buscar a Tua face. Eu estou exercendo autoridade diante dos meus filhos, ensinando a Tua palavra. Senhor, eu estou clamando a Ti. Abre uma oportunidade. E de repente Deus começa a abrir o céu. E Ele começa a tirar as impossibilidades e começa a trazer as possibilidades. Querido, quem abre o céu é Deus. Entenda isso, as oportunidades quem nos dá é Deus. É isso que Neemias estava fazendo. Eu já tenho um plano, eu já orei, mas como eu posso chegar diante do rei? Eu não tenho como, eu preciso de uma oportunidade. E a Bíblia diz que Deus abriu a oportunidade para Neemias. E a Bíblia diz que quando Deus abriu a oportunidade, Neemias chega diante do rei. E o rei olha para Neemias e diz, o que você tem, Neemias? Porque o seu semblante está caído. A sua alma está triste, eu vejo nos seus olhos. O que você precisa? É desse jeito que Deus vai agir na nossa vida, querido. Deus vai abrir uma janela grande de oportunidade para que você possa apresentar os seus projetos. Mas se você atira em nada, você não vai acertar nada. Se você não tem um alvo, você vai acertar o esmo, nada. Mas se você nessa noite entendeu que para subir de nível eu preciso ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? É Cristo.
Porque se eu olho para Cristo, tudo que está à minha frente pode ser conquistado. A minha casa vai ser uma bênção. Os meus filhos vão ser abençoados. As portas vão se abrir. A prosperidade vai chegar. A unção de Deus vai vir sobre a minha vida. O Senhor vai começar a derrotar meus inimigos. Eu vou andar de vitória em vitória. Eu vou andar de vitória em vitória. Eu vou alcançar o sucesso. Eu vou alcançar as bênçãos. Eu vou alcançar os meus propósitos em Deus. Você consegue compreender isso? Sim ou não? Então você precisa focar. Neemias focou. E o rei disse, o que você precisa? E Neemias então diz, olha, eu preciso disso, 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 disso e disso. Só coisa grande. Eu preciso ir embora, rei. Eu não posso te servir. Eu preciso ir lá construir os muros da minha cidade, que foi destruída, as portas foram queimadas a fogo. Eu preciso de madeira, eu preciso de homens, eu preciso de ajuda. Ele detalhou as suas necessidades. Sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não sabe pedir. A gente pede mal. Entenda isso, a gente não recebe porque pede mal. A Bíblia diz que se nós soubermos pedir, nós seremos muito abençoados. Mas quando nós pedimos mal, nós não recebemos porque pedimos para os nossos próprios deleites, para nossas próprias necessidades. E quando nós não priorizamos o reino de Deus, Deus também não prioriza a nossa vida. Por isso Jesus ele vai dizer assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias ele não estava buscando para si, Neemias estava buscando pelo rei e pelo reino. Neemias estava buscando para Deus. Quando nós entendermos que se buscarmos para Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Se eu busco por Jesus, eu estou aqui nessa noite por quê? Porque eu quero mais de Deus, porque eu quero subir de nível para Deus, porque eu quero crescer na graça e no conhecimento, porque eu quero o Espírito Santo sobre a minha vida. Se eu busco para Deus, Deus está falando, então deixa que eu cuide do seu filho, deixa que eu cuide da sua casa, deixa que eu abra a porta de emprego, deixa que eu abençoe a sua vida, deixa que eu abra portas aonde não tem portas, deixa que eu destrua os seus inimigos, deixa que eu abençoe a sua casa, deixa que eu cure a enfermidade. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus também trabalha em nosso favor. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus também trabalha em nosso favor. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então vamos trabalhar para Deus, querido. Vamos priorizar o reino de Deus. O projeto de Neemias é eu quero construir o muro, eu quero fazer a obra, eu quero trabalhar para Jerusalém, eu quero fazer a obra e o rei vai abençoá-lo. Porque havia no coração de Neemias integridade. Você pode dizer assim, integridade. Eu ouvi uma palavra essa semana do reverendo Hernando Dias Lopes, muito bonito, interessante, que ele diz que quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Entenda isso. Eu cuido da minha integridade com Deus. Neemias estava cuidando da integridade dele. Não, eu não estou pedindo para o meu. Ele podia dizer assim, ô rei, eu preciso de uma casa, eu preciso de um aumento de salário, eu preciso de um benefício pessoal. Ele disse, não, eu quero construir a casa de Deus, os muros da casa do Senhor. Lá está queimado, o povo está passando fome. Olha a integridade desse homem. Ele estava buscando pelo reino, por vidas. E muitas vezes a gente tem um coração tão pequeno e tão egoísta que a gente só procura para nós. E nessa noite o Senhor está nos fazendo subir de nível. E nós vamos olhar para aquelas pessoas que carecem de Jesus, irmãos. Pessoas que estão passando cada situação espiritual. Se está difícil para você, você imagina para quem não tem Jesus. Não se iluda pelo que os seus olhos veem, numa porta de barraco, um monte de gente bebendo, fumando, como se aparentemente fosse uma felicidade, mas a alma está abatida, o espírito está destruído e o homem está na miséria, necessitando de Jesus. Mas nessa noite Deus está levantando uma geração que vai subir de nível e vai clamar por libertação aos cativos, e que essas almas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E aí o Senhor vai colocar na nossa mão a chave da vitória.
E nós vamos começar a ver o milagre de Deus acontecer para a glória do nome do Senhor. Neemias, ele recebeu a oportunidade. E quantos de nós, querido, o Senhor nos dá a oportunidade? Quantas pessoas chegam do nosso lado a cada dia, querendo ouvir uma palavra de fé, querendo ouvir uma palavra de esperança, querendo ouvir a palavra de Deus. Eles também precisam de uma oportunidade. E a gente às vezes não entende. Diz: Senhor, me dá uma oportunidade. E a oportunidade já está do nosso lado. Cornélio foi a oportunidade de Pedro. E Deus disse para ele: vai à casa de Cornélio e pregue para ele. E Pedro viu a oportunidade e disse: de maneira nenhuma eu vou pregar para alguém, porque eu tive a visão e vi ali todas as qualidades de répteis e de animais impuros, e assim são os gentios. E Deus disse para Pedro: Pedro, essa é a oportunidade, mata e come, porque você não pode chamar de impuro aquilo que Deus já purificou para a glória de Deus. Eu declaro nessa noite que Deus está purificando corações para serem alcançados pela palavra de Deus. E que nós vamos subir de nível, querido, de maneira que as almas, elas vão nos incomodar e vão nos impulsionar a pregar, a propagar o evangelho de Cristo. O rei olhou para Neemias e disse: Neemias, tu está chorando, tu está abatido, o que você tem? O que você precisa? Eu não preciso de nada, mas eles necessitam de tudo. Você pode entender isso, querido? Muitas vezes nós somos egoístas. Estamos no nível raso, olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, enquanto Deus quer nos fazer subir. A nossa recompensa no céu, querido, será o galardão da vitória do crente, por almas, por vidas que nós propagamos e ganhamos para Jesus. O Evangelho de Cristo é muito mais do que comida e do que bebida. O Evangelho de Cristo é amor, paz e moderação no Espírito. Aleluia. Então, querido, o que me impulsiona a caminhar na presença do Senhor? São almas. O que me faz ser um crente fervoroso, cheio da graça e da glória de Deus na minha vida? É almas. É amor pelas vidas, é amor pela propagação do reino de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu vou subir de nível. Então eu vou entender que para mim receber as minhas bênçãos e a minha vitória, eu também preciso trabalhar pelo reino de Deus, pela justiça de Deus. E o Senhor vai começar a trazer vidas para esse lugar. E nós vamos ver uma nova geração surgindo aqui. Amém ou não amém? Nós vamos ver uma geração transformada surgindo nesse lugar. Nós vamos ver pessoas subindo, chorando por aqui, dizendo: eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um sepultamento e eu estava pregando sepultamento e 7 vidas aceitaram Jesus. E alguém chegou e disse: olha, eu também preciso que você encomende o corpo, porque ele não tinha entendimento, encomende o corpo do defunto. Eu falei: não, eu não tenho como encomendar o corpo do defunto, mas eu posso pregar a palavra que salva, cura e liberta para quem está lá. E eu fui até lá e preguei a palavra de Deus para aquele povo e as pessoas choravam. Eu profetizo que esse tempo vai voltar. Eu profetizo que essa glória de Deus vai vir sobre esta igreja. Eu profetizo que um novo ciclo começa neste lugar. Eu profetizo que em vez de você olhar para trás e ter vontade de parar, as almas carentes vão te impulsionar a caminhar para frente e a desejar salvar mais vidas. Aleluia. Subir de nível. Eu vou subir de nível, eu quero oportunidade. Quem aqui quer oportunidade? Eu quero oportunidade, eu vou entrar na aula de teclado, eu vou aprender a tocar teclado. Eu vou entrar na aula de canto, eu vou melhorar minha voz. Eu vou entrar num seminário, eu vou estudar a palavra. Eu vou começar a orar mais, eu vou começar a buscar mais. E o meu marido vai se converter, o meu filho vai voltar para Jesus. A minha casa vai ser transformada, porque Deus está dando oportunidade para cada um de nós. E aí quando nós trabalhamos em favor do reino, o reino também ele se projeta a nosso favor. Jesus vira para os seus discípulos e diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpente e escorpião. Aí Pedro diz assim: Senhor, nós largamos pai, mãe e estamos te servindo.
o que há de ser por nós? E Jesus diz: ninguém que dá um copo com água a um profeta na qualidade de profeta, ele também vai receber galardão de profeta. Aquele que largou pai, mãe, irmão, irmã e veio após mim, nessa vida, ele vai receber 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna para a glória de Deus. Diga assim: o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Coloca de pé. Eu vou falar a terceira coisa que eu aprendo com Neemias nesse texto. É que quem quer subir de nível, querido, ele fixa uma meta. Diga para o seu irmão: se você quer subir de nível, pergunta para ele. Fala para ele assim: fixa uma meta. O rei disse: olha, Neemias, eu vou te dar a madeira, eu vou te dar os homens, eu vou te dar o carpinteiro, eu vou te dar autorização, eu vou te dar as cartas, e você vai lá e reconstrua a cidade. Mas quando você vai voltar? Quanto tempo essa obra vai durar? É isso aí. Quanto tempo essa obra vai durar? Sabe o que é isso, querido? Deus trabalha em cima de metas concretas. Porque enquanto nós estamos na palavra, é uma coisa. Mas o rei está falando assim: eu quero saber de algo concreto. Porque até então, Neemias, você apresentou o projeto. Mas eu quero saber de algo concreto. Quanto tempo vai demorar para você voltar? Deus pergunta nessa noite, querido. Quanto tempo vai durar? Qual é o prazo que você dá para Deus para que você comece a apresentar mudanças na sua vida? Eu estava conversando com alguém hoje, eu dizia para ele que um hábito para que ele seja 21 dias. Jejum de Daniel, 21 dias. A pastora faz às vezes jejum de refrigerante, dura um ano. E o hábito para mudar é 21 dias. Então, se eu tenho um hábito ruim e eu quero transformar esse hábito ruim num hábito melhor, um hábito bom, eu preciso fazer com que esse hábito seja desfeito e eu pratique outros hábitos sequencialmente durante 21 dias. Então, eu vou orar 21 dias direto ao meio-dia. Isso vai virar um hábito. Quando der meio-dia, você vai começar a orar. Você pode ver que você pode estar em qualquer lugar, mas quando dá meio-dia, você começa a sentir fome. Porque você tem o hábito de almoçar naquele horário. Então, todo hábito, ele precisa de um tempo para que ele possa, então, marcar na sua vida. Aí o rei pergunta: Neemias, quanto tempo vai durar essa obra? Aí Neemias estipula um tempo, Neemias estipula uma meta, Neemias estipula um objetivo. Senhor, dentro de tantos dias, eu vou concretizar esse projeto. Eu pergunto para você, querido, quantos dias são necessários para que você transforme o seu hábito? Quantos dias são necessários para que você mude a sua personalidade, o seu temperamento? Quantos dias são necessários que você apresenta a Deus e fala assim: a partir de hoje, eu apresento uma data, um limite. Porque eu vou conseguir alcançar o objetivo estabelecendo metas. Porque se eu não estabeleço metas, eu não subo de nível. Já viu aquele pedreiro que você contrata e você fala assim: quanto tempo vai terminar a obra? Aí ele diz assim: 2 semanas. Aí dá um mês, você já pagou quase tudo e o pedreiro não termina a obra. Dá 2 meses, o homem sumiu com o seu dinheiro. Porque a meta não passou por planejamento, não houve um contrato, não houve um termo de responsabilidade. E o que não tem uma meta estabelecida vai fracassar. Deus nos trouxe aqui nessa noite, querido, para dizer para nós assim: eu preciso estabelecer metas com Deus. Eu preciso estabelecer uma meta para que eu possa apresentar para Deus resultado do meu trabalho. O rei estava dizendo para Neemias: Neemias, eu vou deixar você ir, mas dentro de tantos dias você vai ter que voltar.
e a obra vai ter que estar pronta. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Neemias fez em 52 dias, porque Neemias todos os dias lembrava: se eu não voltar, a minha cabeça é cortada. Às vezes a gente é consagrado, às vezes Deus nos chama para um propósito, para uma missão. O óleo vem sobre a nossa cabeça. E nós achamos lindo e choramos no altar de Deus. E fazemos para Deus ali diversas promessas. Apresentamos para Deus: Senhor, eu vou ser o melhor ministro. Eu vou ser o melhor pastor. Eu vou ser o melhor levita. Eu vou chegar lá, eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou ser fera, eu vou fazer o melhor. Mas aí quando a gente começa, a gente não consegue cumprir aquilo que prometeu. Mas nessa noite o Senhor está mudando isso na nossa vida. Nessa noite o Senhor está falando: não, estabeleça metas concretas. Entregue para Deus dentro de pouco tempo que você não conseguiu entregar até hoje. Entregue para Deus aquilo que você não conseguiu fazer até hoje. 90 anos ninguém concluía, mas Neemias, ele tinha uma missão a cumprir e ele estabeleceu uma data para ser entregue. Enquanto você não estabelecer uma data, você não concretiza nada. Senhor, eu quero 50 dias, eu vou te apresentar a vida dos meus filhos evangelizadas. Senhor, em 50 dias eu vou trabalhar em oração pela minha vida, para que a minha vida seja uma bênção na tua mão. Senhor, em 50 dias eu vou ler mais a tua palavra. Senhor, em 50 dias eu vou buscar mais um cântico novo para apresentar a ti. Senhor, em 50 dias eu vou me consagrar mais. Eu quero o teu Espírito Santo, eu vou ser cheio da tua graça. E você então trabalha em cima de metas. E quando você alcança uma meta, você apresenta outra meta. E aí você gradativamente vai melhorando e vai subindo de nível. Então não adianta eu sair apresentando 50 metas, não. Eu vou começar pela minha vida. Eu vou começar apresentando a minha meta. Eu vou começar apresentando o meu propósito. Eu vou começar apresentando o meu projeto. Senhor, eu vou te buscar mais. Senhor, eu vou me encher mais de ti. Senhor, eu vou buscar mais a tua face. Aleluia. Você consegue compreender isso nessa noite? Neemias, ele sai com uma missão estabelecida, com uma data limitada.